Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Como é que está a correr o teu dia? Estamos quase a chegar a domingo, esse jogo muito importante do Porto com o Santa Clara nos Açores. Tenho dito aqui muitas vezes que as deslocações aos Açores são sempre complicadas e é importante que o Farioli esteja atento. É a primeira deslocação dele desde que está à frente do Porto. Há também novidades em relação ao mercado de transferências. Cada vez há mais e cada vez começam as coisas a ficar mais clarificadas. Parece que há um reforço que está a afastar, estava quase certo. O polaco do Jagiellonia estava quase certo e parece que está a afastar dos possíveis reforços do Porto, mas parece que já há alternativas. Já vamos analisar tudo, mas primeiro pedi que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Não te esqueças também de subscrever o canal se ainda não subscreveste. Estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores. Não conseguimos até ao final do ano, mas está quase logo no início. Portanto, estamos quase a atingir essa meta, que também é muito importante para o canal. E depois já sabes, deixa os teus comentários, deixa a tua opinião, é sempre muito interessante e muito importante, acrescenta sempre muito ao vídeo. Por exemplo, no vídeo de ontem eu falava do Guilherme Luís do West Ham que podia reforçar o Porto e vocês imediatamente deixaram nos comentários, várias pessoas a comentar que ele já tinha assinado pelo Sporting. E realmente é o problema do mercado de transferências estar a decorrer. Às vezes quando estão a assistir este vídeo já há novidades e é por isso que é muito importante também ter os vossos comentários, que ajuda sempre bastante. Às vezes até nomes que vocês sugerem, isto em relação ao mercado de transferências, que depois dá para eu também ter uma noção melhor e ir pesquisar o que é que se passa e também tentar trazer para aqui os melhores nomes, também não falar de todos, mas os que são mais possíveis, ou pelo menos os que eu acho ou que eu concordo que seriam possíveis. E portanto pedi que deixes também o teu comentário, já sabes que eu leio sempre todos e é sempre muito importante. E eu começaria o vídeo de hoje então pelo treino de ontem, porque eu falei do treino de ontem, mas não falei das declarações. E acho que há muita coisa interessante, não só esse ambiente à volta da equipa. O facto do estádio estar com 30 mil pessoas, muita gente dizia que o Porto ia bater o recorde, não bateu. Eu ontem disse erradamente que tinha batido o recorde e não bateu, mas também é porque era um tempo de chuva, frio. O próprio Diogo Costa disse isso no treino, que ele tem filhos e portanto sabe, ele portanto a mostrar também empatia com os adeptos, a dizer que muitos adeptos tiveram que manter os filhos em casa por estar frio, mas realmente ter 30 mil pessoas num treino é uma coisa que motiva muito uma equipa. E basta ver as declarações do Farioli no fim, que ele dá, penso que é ao Porto Canal, em que ele diz que há uma adrenalina extra, há um querer dar mais no treino por saber que os adeptos estão ali. E eu acho que estes pequenos pormenores, e nisso este Porto, esta época, tem estado muito atento aos pormenores, estes pequenos pormenores ajudam muito a manter a equipa motivada. Em momentos de maior dificuldade a equipa unir-se mais porque vai-se lembrar daqueles adeptos que estavam ali no estádio a festejar. E o Farioli disse exatamente isso. Ele disse que estes adeptos começaram desde o início da época que apoiam muito a equipa. Ele a dizer até que já deram muito à equipa e que a equipa ainda não lhes deu nada, isto claramente referindo-se aos títulos, a mostrar também a sua ambição, muito importante. E realmente o Farioli, que falou no treino em português, ele depois revelou que tinha só estudado, tinha decorado aquilo que ia dizer e nem sabia bem se tinha dito exatamente as palavras todas certas. Isto para mim mostra o perfeccionismo do treinador, porque ele está a aprender português já há algum tempo. Podia tentar mais vezes, mas realmente é um pouco a imagem do que ele faz com a equipa. Ele não quer arriscar, ele quer ser perfeito em tudo e é por isso também que ele ainda não tem falado muito português. Isto é uma aposta minha, mas olhando às palavras dele, ele costuma ser muito transparente e aqui não foi exceção. Claro que quando falou no estádio não revelou, mas depois logo na entrevista a seguir revelou que tinha decorado a frase. Mas realmente o Farioli também a mostrar a adaptação à língua portuguesa. Já é a segunda vez que ele fala em português, ou pelo menos tenta, e até fala bem, e portanto mostra também que está-se a adaptar e é mais um ponto a favor dele ficar no Porto, porque eu dava conta no vídeo de ontem, algumas pessoas ficaram incomodadas, preocupadas, eu confesso que também fiquei preocupado com essa possibilidade dele sair. Claro que o Porto não quer que ele saia, o próprio Vilas Boas disse isso, que o Farioli está muito comprometido com o projeto e o Porto não admite, e as notícias dizem isso, não admite nem conversar sobre esse facto. Agora, o que eu digo é, quando envolve muitos milhões, estamos a falar da Liga Inglesa, que tem milhões infinitos, comparado com o futebol português, a última palavra é sempre do treinador e dos jogadores, neste caso o Samu e o Mora, que estão também a ser muito cobiçados lá fora. Se os clubes chegarem com cláusula de rescisão, a palavra é deles, e às vezes nem é deles, é do empresário, às vezes são oportunidades e fica complicado. Eu dou sempre, por exemplo, do Rubén Amorim no Sporting ano passado, é verdade que já tinha ganho títulos, mas acaba por abandonar um projeto que estava a correr bem por outro projeto que ainda não está a correr bem ao fim de tanto tempo. Portanto, abandonou a equipa, digamos assim. Depois o Sporting passou ali por dificuldades quando o João Pereira assumiu o comando técnico e depois teve que encontrar o Rui Borges, teve que procurar um outro treinador. Portanto, passou ali por uma situação conturbada que também ninguém desejava. Embora eu acredito, e também vendo os vossos comentários, acho que é o espírito que toda a gente sente, que realmente o Farioli está comprometido com este projeto, quer ganhar e, como eu dizia ontem, ele tem aqui um fator que foi a época passada não ter ganho nada, seria 2 projetos que ele não consegue concluir
Portanto, acho que ele não quer passar por isso. E depois ele próprio, como eu hoje vi em muitos locais, de facto, ele próprio, quando estava no Ajax, esteve interessados. Inclusive é o Porto, eu também falei isso na retrospectiva 2025, que realmente o Porto mostrou interesse no Farioli e provavelmente até já o queria em vez do Anselmi. Mas o Farioli, portanto, nunca aceitou sequer conversar para sair. Portanto, acho que aqui a situação não é diferente. No entanto, é como eu digo, se o Chelsea tem os 15 milhões, se ele quiser ele paga, e é o Farioli depois tem a última palavra. Mas o Porto também tem sido muito bom neste aspecto de motivar os jogadores, os reforços, tem conseguido convencer bastante bem as pessoas e, portanto, acho que estão todos muito unidos à volta do projeto. Como eu dizia, do facto do Rodrigo Moura também, embora aquela suposta proposta que não chegou a avançar do Atlético de Madrid, que ainda pode vir a avançar, de 70 milhões, não é bem pela cláusula, porque a cláusula dele agora, a meio da época, é de 105, portanto não faz muito sentido. Mas como eu dizia, o próprio Rodrigo Moura, mesmo que tivesse uma proposta pela cláusula, ele próprio já disse várias vezes, já disse em 2 entrevistas desta época, que o sonho dele é festejar o título nos aliados. Ele próprio disse até que não tinha objetivos pessoais. Eu disse isso no vídeo em que falamos da entrevista dele ao jornal, penso que foi ao jornal do Jogo. Ele a dizer que não tem objetivos pessoais, que o único objetivo é ser campeão e festejar nos aliados. E eu até dizer que isso são palavras raras num jogador, e acho que até que mostra bem que ele é um jogador formado nas camadas jovens do Porto. É a tal mística do Porto. Mas realmente acho que há sempre essa possibilidade, mesmo o Samu em relação ao Tottenham, se o Tottenham avançar com os 100 milhões, é difícil segurar estes jogadores, embora eles tenham sempre a última palavra, embora muitas vezes não é a última palavra, não é deles, é dos empresários, fica complicado, mas há essa confiança entre os adeptos que realmente está toda a gente muito envolvida à volta do projeto. E eu vi as palavras do Vilas Boas nesse treino. Confesso que também achei muito boas as palavras dele. Ele a comparar esta equipa à de 2010 com quem ele ganhou a Liga Europa, e eu iria mais longe na comparação. Aliás, ele compara muito até ao pormenor, porque ele diz até que esta equipa tem um guarda-redes a capitão como tinha na altura dele, que era o Elton, e é verdade, realmente ele a fazer aqui muitas comparações, que eu acho que tem aqui uma estratégia por trás de aumentar ainda mais o entusiasmo dos adeptos, porque mesmo o Farioli disse isso no treino, que precisava dos adeptos. Quanto mais adeptos estiverem à volta da equipa, melhor. E o Porto está também a crescer em número de associados. O Vilas Boas falou até de um objetivo em 5 anos de chegar aos 250 mil associados. Tudo isso mostra a grande motivação à volta da equipa. Mas em relação a essa comparação que o Vilas Boas faz, que diz que a equipa luta até ao fim e que tem um estilo de jogo e uma forma de encarar os jogos, de se motivar jogo a jogo, muito parecida com essa 2010, eu iria mais longe. Como eu já disse aqui algumas vezes, eu acho que um dos grandes desafios do Porto no final da época, no caso desta época continuar a correr tão bem e a bater recordes, como diz Vilas Boas, aliás, Vilas Boas usou isso como um dos argumentos para o Farioli, para provar que o Farioli não vai para o Chelsea, é que ele está a bater recordes e quer bater ainda mais, portanto está muito comprometido com a equipa. Mas eu acho que um dos grandes desafios do Porto vai ser no final da época, que foi esse desafio que o Porto teve em 2010 e, como eu dizia, também teve em 2003 com o Mourinho, que é, agora vendo toda a equipa, porque já começamos a ver o interesse, logo em janeiro já há clubes a querer levar o Mora, o Samu, o próprio Alberto Costa a ser apontado ao Paris Saint-Germain, embora pareça que o Paris Saint-Germain está mais interessado em negociar, sabendo também que o Porto não vai abrir mão dele, em negociá-lo para o fim da época, e o Porto vai ficar com este dilema. Prolonga contrato, como eu dizia ontem, com jogadores como o Tiago Silva e o De Jong, que são muito importantes, experientes, numa equipa que tem ambição na Champions League, e depois mantém jogadores como o Samu, como o Mora, como o Alberto Costa, como o Frol, jogadores que estão a ser muito cobiçados, até o próprio treinador Farioli, o interesse vai aumentar também no final da época, e o Porto tenta convencê-los, aliciando-os com um projeto em que tenta ganhar a Champions ou chegar muito longe na Champions. Será que o Porto tenta isso ou será que o Porto os deixa sair, faz um encaixe muito grande e reconstrói a equipa? Acho que esse vai ser o grande dilema do final da época, isto partindo do princípio que o Porto mantém um nível, porque como diz Vilas Boas, vêm aí desafios difíceis e como ele diz, isto é uma maratona, principalmente o campeonato, sempre com uma distância curta para o segundo classificado, tem sido a imagem de marca do campeonato português, há sempre uma ou duas equipas que estão muito coladas ao primeiro. A diferença não é assim tão grande e é por isso que eu acho que o Porto está em primeiro também pelos detalhes, porque tem mantido essa mentalidade, tem como disse Farioli, tem trabalhado se calhar até mais intenso nos treinos e de facto isso faz a diferença, mas precisa manter-se motivado e o Vilas Boas a salientar, e concordo plenamente com ele, esse jogo nos Açores é muito importante, essas deslocações são sempre muito difíceis, depois tem o jogo também, a deslocação com o Vitória de Guimarães é outra deslocação muito difícil e depois tem a recepção ao Benfica, mais uma, atenção que foi o único jogo que o Porto empatou para o campeonato e que é para a taça. E portanto estes 3 jogos, de repente pode estar tudo muito bem e se algo corre mal nestes 3 jogos, que são muitas dificuldades que o Porto vai enfrentar, pode começar a cair essa motivação e portanto o Vilas Boas vem a manter a equipa alerta, mas acho que se o Porto conseguir manter estes números, estes recordes, no final da época vai-se debater com esse dilema, que é um dilema igual ao que teve em 2010 e em 2003,
com destinos diferentes. Em 2013 acabou por apostar nessa renovação, manter a equipa e renovar a motivação para ganhar a Champions e conseguiu vencê-la. Em 2010 não o fez, acabou por perder até o próprio treinador, portanto pode acontecer um dos dois cenários e acho que é essa a grande dúvida que vai ficar no final da época. Agora, penso que o Porto tem que conseguir segurar, principalmente segurar estes valores que estão a ser muito cobiçados. E o Porto parece que já se está a virar mais para jogadores jovens, como foi o caso do Piatusevski, embora as notícias que surgem hoje é de que o Porto parece que já não vai contratá-lo, porque está muito difícil as negociações e o Porto não aceita pagar mais que 8 milhões, o que também acho correto, porque o Porto não tendo o dinheiro, não tendo o valor e tendo já contratado o defesa central, que era a prioridade, acho que pode-se virar para outros nomes e é interessante como o Porto está-se a virar para jogadores mais jovens, e isto aqui também mostra que o Porto já percebeu que se calhar o grande desafio aqui não vai ser tanto contratar muitos reforços, mas principalmente manter a estrutura da equipa, não deixar sair ninguém, e isso já vai ser difícil tendo em conta os interesses que têm vindo a aparecer, ainda agora abriu um mercado de transferências. E os nomes que vão aparecendo são jovens. Temos o Ronny Bargi, que será o extremo para quem o Porto se virou agora com o Piatusevski está mais difícil. O Porto ainda vai deixar aqui mais uns dias, porque sabe que o jogador já está convencido. Havia até um acordo verbal entre o jogador e o Porto, portanto o Porto vai esperar que o Piatusevski consiga convencer o próprio clube, mas o Porto não vai avançar mais porque não quer pagar mais. E este Ronny Bargi, como comentava ontem alguém, e com razão, o Porto já estava interessado nele no verão, ele depois acabou por ir para o Barcelona, só que ele acaba por não ter espaço no Barcelona, e tem aqui uma segunda oportunidade no Porto, e é muito provável que o Porto consiga ir buscar, até por valores mais interessantes, do que o Piatusevski. Pode conseguir, por exemplo, um empréstimo com opção de compra, podendo aqui perceber se o jogador se adapta bem ou não. É um jogador também com características explosivas, que pode também ser esse tal Willian Gomes do lado esquerdo, e portanto o Porto acho que se vai virar aqui para ele, até porque já é um interesse antigo, e o Porto até tem conseguido contratar jogadores que, até próprio Farioli exemplo disso, jogadores que no mercado de transferências não vêm no mercado seguinte, tanto que era essa até a nossa esperança em relação ao Kenneth Taylor, mas no meio campo parece que o Porto também não está muito virado para gastar dinheiro, porque o Porto não tem muito orçamento realmente para gastar neste mercado de transferências, a não ser que venda alguém. Sabemos que o Porto tem estes sedentários que podia vender, à cabeça logo o Tomás Pérez, que por acaso até está lesionado, mas acho que ele ainda tem a valorização do Mundial. Eu tenho dito aqui muitas vezes que o Porto deveria vendê-lo, eu sei que ele tem talento e é precisamente por isso que eu digo que o Porto deveria vendê-lo, porque se o Farioli ficar 2-3 anos no Porto não apostando nele, é um jogador que se desvaloriza muito e o Porto corre o risco de depois não ter interessados nele. Portanto acho que o Porto até deveria vendê-lo, tentar aqui algum encaixe, mas tem outros jogadores como o Eustáquio, como o Zaidu, que pode tentar vender. Não tentando vender, não conseguindo vender ou não fazendo muito dinheiro, o Porto vai se virar para jovens, e é aqui que ganha força o tal nome, o Gustavo Puerta, que já falamos aqui. Parece que o Porto mantém mesmo um interesse nele, poderá ser ele ou algum jogador com as mesmas características. Nesse caso já não avançaria nem para o Mazoukitis, que temos falado muito aqui, que seria o jogador que está mais próximo do Porto, nem o Batrakov, que é até o principal, é o preferido aqui no canal de muita gente, embora ele fosse mais um número 10, mas também seria uma opção interessante, nem o Kenneth Taylor, que será o preferido de Farioli. E o próprio Ruben Neves, que muita gente diz que já comentou há 2 vídeos que ele tinha ido para a Inglaterra, atenção que ainda não se confirma que ele tenha ido. Portanto, pode haver aqui sempre mudanças, alterações. Por exemplo, eu fiquei muito surpreendido por o Pablo, de Gil Vicente, que falamos aqui muitas vezes que poderia vir para o Porto, foi para o West Ham, portanto há aqui muitas mudanças de última hora, nunca se sabe. E eu até sugeria aqui um outro nome, falando agora de pontas de lança, que seria o Fábio Silva. O Fábio Silva está insatisfeito no Borussia Dortmund. Sei que há clubes com mais dinheiro que o Porto interessados nele, nomeadamente acho que à cabeça o Besiktas. No entanto, o Fábio Silva é portista, portanto é aqui um jogador que se pode tentar convencer a vir para o Porto, ter uma segunda oportunidade, um bocado a imagem do que está o Tiago Silva, com uma segunda oportunidade, embora não tenha tanto a ver porque ainda é um jogador jovem. Mas o Fábio Silva poderia ser o terceiro avançado, porque não, do Porto, mais um jogador com mística também, que ia trazer essa mentalidade para o Porto. Não foi muito feliz na primeira passagem no Porto, não tenho certeza que seja feliz desta vez, mas seria interessante se o Porto conseguisse aqui valores interessantes. Era um jogador a Porto e era um jogador que podia ser a terceira opção para avançado também, porque o Porto já está a virar-se para outros jogadores jovens, já não está a virar-se tanto para nomes conceituados. Falou-se do Ricardo Matias, por exemplo, e agora o Porto parece estar a virar-se mais para um possível empréstimo do David Washington ou o próprio Raikkonen, que também foi falado que poderia ser uma opção mais viável, mas são jovens. E, por exemplo, ter um empréstimo do David Washington ou ter o Fábio Silva, acho que se calhar preferia o Fábio Silva, até porque ele depois teria que regressar, o David Washington, e o Fábio Silva não. De qualquer forma, seria aqui apenas uma sugestão. Há muitos nomes. Não sei se ele se enquadra nessa característica de que o Porto está à procura para um avançado, porque o Porto está virado por jovens, muito jovens mesmo, jovens promessas, e portanto não sei se seria uma opção ou não, mas podes também deixar nos comentários se tens outros nomes que sugeres
para o Porto contratar, porque há aqui bastantes nomes, olhando até essas características que o Porto está à procura de um ponta de lança jovem e que de preferência não custe dinheiro. Portanto, se tiveres algum nome ou se souberes até de alguma notícia, porque como eu digo, este mercado de transferências está muito volátil, está muito ativo e a qualquer momento, até a hora que estás a ver o vídeo, podes já ver outras notícias. No entanto, para já tudo indica que se o Porto não vender ninguém, vai se virar para estes jovens. Gustavo Puerta, o próprio David Washington, algum avançado também jovem, o próprio Bargi do Barcelona ou o Piatuzewski, embora esteja a dificultar, e depois ainda há esse rumor do defesa esquerdo, o Kaique, já falamos aqui várias vezes. O El Karouani parece que está quase garantido para ir para o Galatasaray, portanto o Porto vai acabar por perder o comboio se não o contratar agora em janeiro. Parece que o Porto não está preocupado com isso, porque está com prioridade no extremo e depois no médio e depois no avançado e só por último o lateral esquerdo. Até porque eu tenho dito muitas vezes aqui que se o Tiago Silva vem para ser titular, Kivior vai ser lateral esquerdo e depois temos Martim e Francisco Moura a poder fazer aquela posição também, portanto acho que o Porto não tem tanta pressa para arranjar um lateral esquerdo, embora fique só com um lateral esquerdo de raiz, que é o Francisco Moura, que é sempre um risco para um treinador como o Farioli, que gosta tanto de ter todas as opções, mas ele também pode começar a contar de repente com o Pablo Rosário lateral esquerdo, já não digo que não, o Pablo Rosário faz todas as posições, tem feito com muita competência, embora ele é lateral direito, nos jogos que jogou, e analisamos aqui, ele não defende muito, ele defende muito bem, ele não ataca muito, não passa do meio campo, que é um pouco limitado, apesar do Farioli valorizar mais laterais que defendem bem e vão para dentro, não deixa de ser mais interessante para o Porto ter um Alberto Costa que ataca mesmo assim, ou um Francisco Moura. De qualquer forma, o Pablo Rosário pode até ser lateral esquerdo adaptado. Mas se o Porto conseguir contratar todos estes jovens, ou até se vender alguém e tiver dinheiro e realmente conseguir contratar o médio, o ponta de lança e o extremo com certeza vai conseguir, se não for o Piatuzewski deve ser o Bargi ou alguém destas características, logo por último pode contratar o Kaique Bruno, o lateral esquerdo, pode tentar o El Karouani uma última vez, uma vez que no fim da época já não vai conseguir e também está em final de contrato, pode aqui tentar alguma coisa. E portanto entre Kaique e El Karouani, eu cheguei a falar aqui do Alex Telles, parece que o Porto não se empolgou muito com esta opção, porque o Porto também só coloca a possibilidade de contratar jogadores como o Tiago Silva, acho que foi uma exceção mesmo, que trazem experiência, mas também que venham a custo zero e seria complicadas aqui as negociações. Cheguei a falar também do Hulk, se o Porto quiser avançar para o Hulk, acho que até vendo aos comentários, olhando para os comentários dos vídeos, a maior parte dos portistas até gostariam de o ver de volta, mas acho que o Porto vai se virar então para estes jovens. E como dizia o Diogo Costa, pegando também nas palavras dele no treino, a dizer que o Tiago Silva vai trazer muita experiência e que traga essa experiência dele com fome de vencer para a equipa ficar mais próxima de conquistar títulos. Acho que é exatamente esse o objetivo do Porto com o Tiago Silva, embora eu tenha dito aqui muitas vezes, o objetivo do Tiago Silva, além de ser terminar o ciclo no Porto, que realmente foi o clube onde ele não conseguiu se ingrar por causa das questões de saúde que ele teve, e portanto fecha o ciclo, pode até terminar a carreira no Porto, acabando por fechar o ciclo de uma história que acaba por ser bastante interessante, mas também vem com um outro objetivo em mente, que é jogar o Mundial de Seleções, e isso aí pode às vezes chocar um bocado com os objetivos da equipa, por isso que o Farioli também tocou nesse ponto, e o próprio Diogo Costa como capitão também aqui a salientar, que espera que o Tiago Silva traga essas características e a não falar do Mundial, porque realmente é um objetivo individual, mas também é um objetivo individual de muitos jogadores. Por exemplo, o Alberto Costa também sonha ir ao Mundial, o próprio Moura também, todos eles, o próprio Ferrol, embora já jogue na seleção, o próprio Samu, o suplente na seleção de Espanha, pode também querer ser titular. Isso não é objetivamente uma coisa má, foi até uma das condições do Porto para contratar um defesa central, que fosse um defesa central que estivesse com ambição de jogar o Mundial de Seleções, mesmo que não tivesse a ser convocado, que é o caso do Tiago Silva, mas de qualquer forma sabemos que ele vem com esse objetivo, por isso que eu acho que ele vem para ser titular, e é por isso que o lateral esquerdo não é tanto uma prioridade para o Porto, até porque o Martim pode fazer os dois lados, e portanto acho que o Farioli, claro que sabemos que ele quer contratar para todas as posições que precisa, mas ele próprio já disse que tem que ser criativo e já colocou o lateral esquerdo como o último nas suas prioridades. De qualquer forma, eu tenho falado aqui muito do Kaique, e eu sugeri o Lelo, sem grande fundamento na questão de que de facto o Porto não está a contratar no mercado interno, mas eu gosto sempre de sugerir nomes que me pareciam adequados aqui para este Porto. Sugeri também o Alex Telles, o El Karouani era a opção mais forte, até surgir o Kaique, que realmente parece que o Porto está realmente interessado nele, mas só depois de contratar nas outras posições. E também, se souberes outro nome, podes também deixar nos comentários algum nome que queiras, ou até alguma notícia que saibas, podes também deixar nos comentários. Já sabes que é sempre muito importante os comentários, eu leio sempre todos e ajuda muito aqui ao canal, dá sempre, acrescenta sempre muito aos vídeos. Ia-te pedir também que deixes o like, então, como já pedi no início do vídeo, muita gente às vezes esquece de deixar o like e é muito importante para dar uma força ao canal, que subscrevas o canal se ainda não subscreveste, estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores. E depois, claro, amanhã eu volto
Já com as palavras do Farioli, é verdade que hoje já analisamos aqui uma pequena declaração de Farioli no treino, mas amanhã já com a antevisão esse jogo com o Santa Clara, que vai ser um jogo complicado. Não espero facilidades. Por acaso não sei como é que vai estar o tempo nos Açores, espero que esteja bom, porque relevados pesados, como vimos no Alverca, complicam bastante em campos mais pequenos. Ainda por cima nos Açores, com a deslocação e com todo o histórico. Como eu digo, o histórico pesa sempre muito, como aconteceu com o Porto no Nottingham. É sempre importante estar bem sobre aviso em relação a isto, mas acho que nas declarações de Farioli já vamos entender muita coisa. Ele é sempre muito transparente, amanhã vamos analisar. E atenção que o Santa Clara tem um jogador que é o Gabriel Silva, que está de volta, acho que contra o Porto. Eu acho que ele não estava a jogar nos últimos jogos. É um jogador que eu acho muito interessante. Não sei se para o reforço do Porto, mas que é um jogador que ainda na época passada marcou ao Porto. Eu penso que ele tem aqui um histórico de marcar ao Porto e sabemos como o histórico dos jogadores pesa. Basta ver, por exemplo, o Samu, que contra o Aves tem a sua presa favorita para marcar golo e voltou a marcar 2 golos ao Aves, quase faz um hat-trick, depois já ter feito o hat-trick na época passada. Portanto, às vezes estas coisas contam, portanto o Porto tem que estar atento a todos os fatores para esse jogo, mas acredito que o Farioli vai estar, ainda por cima o Gabriel Silva sendo avançado, sabemos como o Farioli prepara muito bem as equipas defensivamente, é um dos seus principais pontos fortes como treinador, e portanto esperemos que o Samu venha na máxima força, que o Porto vá na máxima força. O Diogo Costa parece que está a 100%, também vamos com o melhor guarda-redes para esse jogo, mas amanhã vamos analisar melhor a antevisão desse jogo, tanto as palavras de Farioli como tentar também adivinhar qual é o 11 que o Porto vai lançar. Havia também a dúvida aqui se o Tiago Silva se ia estrear contra o Santa Clara. Ficou confirmado que ele só volta realmente no domingo, é a primeira vez que ele chega ao Porto, vai ser no domingo, mas com a equipa já nos Açores, portanto ele só joga mesmo, só treina mesmo com a equipa já no estágio do Algarve, que vai ser depois desse jogo com o Santa Clara, e ainda por cima este fim de semana, e por isso amanhã também no vídeo vamos analisar outra vez o mercado, porque este fim de semana vai surgir muitas notícias, muitas novidades em relação ao mercado de transferências, porque terminando o jogo com o Santa Clara, os olhos estão postos no estágio, e o estágio tem que contar com os reforços, porque é um dos objetivos desse estágio, e portanto vai haver muitas novidades este fim de semana, vamos ficar atentos e amanhã vamos analisar tudo novamente em mais um vídeo diário, como já é tradição aqui no canal. E de resto é isso, um abraço a todos e até amanhã.